Oi, gente, aqui é a Thalia e esse é o Pensamento Intrusivo. Bom, gente, esse é o primeiro episódio do Pensamento Intrusivo e hoje nós vamos falar sobre esse sentimento de inutilidade, esse sentimento de não se sentir suficiente, né? Bom, e esse é o primeiro episódio do podcast, né? E por que eu decidi que esse ia ser o primeiro episódio? Porque a ideia de criar um podcast veio na minha cabeça justamente quando eu tava sentindo isso, sabe? Eu sempre fui uma pessoa, eu passei 2 anos da minha vida trabalhando, estudando, fazendo academia, passando tempo com a minha família, ainda passando tempo com o namorado, tendo que ter tempo para amigos. E ainda assim eu também comecei a morar sozinha muito cedo. E eu ia na igreja também. Então eu sempre fui uma pessoa muito ocupada mesmo. E quando eu comecei a morar, eu vim pra outra cidade, né? E eu comecei a morar com meu namorado aqui, eu não encontrei emprego, porque eu sou uma pessoa nova, eu tenho 17 anos. E aqui é muito difícil achar emprego para menor de idade, mesmo com 17 anos, e só de jovem aprendiz. E jovem aprendiz é muito difícil achar alguém contratando, né, para jovem aprendiz hoje em dia. E eu também não estudo mais, e como só meu namorado tá trabalhando por enquanto, ele começou a trabalhar há pouco tempo, porque ele veio morar aqui junto comigo, né, nós dois viemos juntos, ele também morava na nossa outra cidade. Ele começou a trabalhar faz pouco tempo, faz menos de um mês, e a gente ainda não tem dinheiro para começar a pagar a academia. A gente prefere investir esse dinheiro em outras coisas. E eu tô longe da minha família e eu tô longe dos meus amigos. Então, eu passo a maior parte do meu tempo em casa, sozinha. E como eu não tenho nenhuma obrigação, digamos assim, porque eu tinha traçado todos os meus objetivos para o ano de 2025. E eu não cumpri nada, nem o que eu faria no ano novo, porque o nosso combinado era passar o ano novo na praia e a gente teve problemas que a gente não foi passar o ano novo na praia. Então hoje eu comecei o ano falando assim, puta merda, o meu ano vai ser uma bosta. E eu acho que tecnicamente eu tava um pouco certa, porque eu achei que eu ia vir pra cá hoje e arrumar emprego, porque é uma cidade... não é grande, mas é uma cidade maior do que a minha cidade antiga. Eu vou começar a academia, porque eu vou estar com dinheiro, nós dois vamos estar trabalhando dessa vez, porque antes era eu que estava trabalhando lá, ele não estava conseguindo emprego. E eu vou começar a estudar pro Enem. Só que conforme as coisas foram passando, os dias foram passando, acabou que eu não estava fazendo nada. E eu tava negligenciando as minhas tarefas diárias porque eu não dava importância. Eu achava que aquilo não era importante porque não ia me ajudar a alcançar meus objetivos. Eu não queria estar nesse... como eu posso dizer? Eu não queria ser dona de casa, sabe? Eu não queria estar em casa, cuidando da casa, fazendo comida, sabe? E o meu namorado me ajuda muito, mesmo ele trabalhando, ele me ajuda muito. Se eu quiser ficar o dia inteiro sem fazer nada e pedir pra ele fazer as coisas, ele faz, entendeu? Ele faz comida, tudo certinho. Mas eu não queria estar nessa posição de dona de casa, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, eu saí de casa com 17, tinha acabado de fazer 17, vou fazer 18, né, mês que vem. E eu tava muito incomodada com essa posição de dona de casa. Eu não queria ficar em casa fazendo as coisas, eu queria trabalhar, eu queria fazer com que a minha vida andasse mais rápido. E esse é um sentimento que muita gente da nossa geração tem, né? Porque a gente é muito apressado. Eu sinto que hoje em dia todo mundo é muito apressado, porque todo mundo quer ser o mais produtivo possível, todo mundo quer fazer dinheiro, todo mundo quer alcançar as coisas o quanto mais cedo melhor. E
agora, né, depois de passar todo esse baque, toda essa frustração, né, que eu estava sentindo, porque tudo isso era por frustração, que eu estava acabando me sentindo com esse sentimento, né, de inutilidade, porque eu não estava trabalhando, me sentindo insuficiente comigo mesma. Eu percebi que não é assim que a vida funciona, sabe? Eu estava agindo como uma pessoa mimada e uma pessoa muito boba, porque eu estava sentindo que a minha vida estava passando rápido, que as coisas estavam passando e eu não estava fazendo e eu não conseguia ser o que eu queria o mais rápido possível. Só que, como eu falei, gente, eu tenho 17 anos, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho a minha vida inteira pela frente, mas eu acho que funciona assim na cabeça de todo mundo hoje em dia. Pra mim, eu tô ficando velha, sabe? Na minha cabeça, por mais que eu sei que eu sou uma pessoa jovem, por mais que eu sei que ainda tem muitos anos na minha frente, quando eu vejo outras meninas da minha idade, as coisas que as outras meninas da minha idade fazem, eu sinto que eu tô ficando velha. Eu sinto que eu sou mais velha. Não é que eu sinto que eu sou mais madura, porque eu sou uma pessoa muito madura. Eu sinto que eu sou mais velha do que as meninas da minha idade. E eu me sinto muito mal por isso. Por que que eu tenho esse sentimento de que eu sou mais velha? Eu sinto que eu sou mais velha de idade, e não de maturidade, de idade mesmo. Eu sinto que eu sou um cérebro infantil num corpo mais velho. Porque além de eu ser uma menina que eu sou gordinha, né? E eu tenho uma estatura média, assim, eu não sou uma menina baixa. E eu não sou muito delicada, na verdade eu me sinto muito masculina também. Eu acabava me comparando muito com outras meninas. Eu não me sentia feminina o suficiente, eu não me sentia nova o suficiente. E eu cresci num ambiente que eu sempre cresci com adultos à minha volta, eu não cresci com crianças. Eu sempre fui tratada como adulta desde muito cedo, sabe? Quando eu tinha 9 anos, a minha família já falava que eu tinha que parar de brincar de boneca porque eu tava muito grande. Falava, uma cavala velha dessa querendo brinquedo. Porque pra minha família, por eu ser maior, porque eu sou adotada, né? E as minhas irmãs, elas são tudo baixinhas, magrinhas, delicadinhas. E eu não. Eu, com 10 anos, 12 anos, já era praticamente mais alta que as minhas irmãs. E eu sinto que isso afetou muito na minha perspectiva da minha idade, sabe? Porque eu sempre senti que eu já tinha que estar com as minhas coisas prontas, mesmo que as meninas da minha idade não tivessem, eu tinha que estar, porque eu era mais velha, entendeu? Eu sempre senti que eu era mais velha, principalmente quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar com 15, e as meninas da minha idade passavam lá no meu serviço direto, quando era noite, assim, de sábado, pra comprar um salgado, pra comprar uma bebida. E eu ficava me sentindo muito mal, sabe? Às vezes eu até chorava, porque eu não conseguia fazer amizades pra mim poder sair. Eu não conseguia sair sozinha. Eu não tinha nem tempo pra mim sair, porque eu tava sempre trabalhando. E no final, isso me trazia também um sentimento de insuficiência, porque eu pensava, nossa, eu não sou tanto quanto essas meninas são, eu não sou tão bonita, eu não sou tão jovem, eu não sou o suficiente pra mim criar amizades, sabe? O que hoje em dia, eu sei que na verdade eu me entendo como uma pessoa nova, entendeu? Mas fazer as coisas, começar tudo muito cedo, me fez muito mal. E quando eu percebi que começar as coisas cedo me fez muito mal, que foi quando eu finalmente parei, que quando eu vim pra cá eu finalmente parei. Eu nunca tinha passado tanto tempo sem acordar cedo e sem ir dormir super tarde por causa do colégio. Eu parei, eu fiquei baqueada, né? Eu fiquei frustrada, mas eu parei. E quando eu conversei com meu namorado, que eu tava me sentindo que eu era um peso morto pra ele, porque eu não tava trabalhando, ele obviamente falou que não era isso. E ele falou pra mim
que esse ano eu devia tirar um ano sabático. Eu não devia me preocupar com o trabalho, eu não devia me preocupar com academia e eu não devia me preocupar com estudar, porque a minha vida tava passando e eu não tava vendo, porque eu não tinha tempo pra nada. Eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava, eu tinha casa pra limpar, eu não queria saber de mais nada, eu não queria saber de vou fazer um passeio, não queria saber de nada. Então a gente decidiu que eu ia tirar um ano sabático. E falar que isso é um ano sabático, pra mim já ajuda, porque tira esse sentimento de eu não tô conseguindo fazer as coisas que eu quero, eu não tô fazendo nada que eu quero, porque esse é um ano pra mim descansar. E realmente eu preciso descansar, sabe? Eu preciso descansar minha cabeça, porque depois de tanto tempo com a minha cabeça em pandareco o dia inteiro, morrendo de dor de cabeça o dia inteiro, eu finalmente tive tempo pra mim parar, olhar pra mim mesma e descansar. E fazer o que eu quero, comer o que eu quero, almoçar em casa com meu namorado, começar a cuidar do meu cabelo, da minha pele. Tanto que depois que eu parei de ter dermatite seborreica, né, que eu tinha por estresse, que acabou também, as minhas espinhas diminuíram, praticamente acabou, só tenho cravos. Mas mesmo assim, dentro de mim, toda vez que eu penso, nossa, eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro, aí já vem, mas é porque eu não tô trabalhando, nossa, eu não tô trabalhando, eu não tô conseguindo lidar com isso, mas o meu namorado teve que pagar isso pra mim, e esse sentimento volta, que eu me sinto como se eu fosse inútil. Quando eu não consigo lavar a louça, quando eu não consigo lavar a roupa porque hoje era dia de lavar roupa, eu me sinto inútil. E esse não é um sentimento de hoje, porque antigamente também, mesmo fazendo tudo que eu fazia, se eu ficasse, hoje é terça, dia de lavar o banheiro. Se eu não lavasse o banheiro, eu me sentia um lixo, eu me sentia o pior ser humano da terra. Pra mim, a minha casa ia estar nojenta porque eu esqueci de lavar o banheiro. Isso é horrível, isso é péssimo. Porque eu sei que eu não sou inútil, sabe? Eu sei que eu não sou suficiente, quer dizer, eu sei que eu tô fazendo o meu máximo, sabe? E às vezes o nosso máximo é o mínimo, mas a gente tá dando o nosso máximo, sabe? Tá tudo bem as coisas não acontecerem no tempo que a gente quer. Por mais que isso deixa a gente triste, né? A vida é assim e tá tudo bem, sabe? Nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que a gente quer. Eu acho que esse é o maior problema na hora da gente aceitar. Porque, como eu disse, a nossa geração é uma geração que quer ser hiperprodutiva, né? As pessoas já saem do ensino médio direto pra faculdade. E eu acho que quem consegue sair do ensino médio direto pra faculdade é uma pessoa muito foda, de verdade. Porque eu não consegui nem fazer o Enem, porque eu não conseguia complementar os estudos do colégio pros estudos do Enem. E isso era outra coisa que me fazia me sentir muito inútil, porque o pessoal da minha sala fazia curso, estágio, ensino médio, e fazia cursinho pro Enem, só que eu não conseguia, e eu me sentia muito, muito, muito mal por eu não estar conseguindo fazer tanto quanto eles faziam. Só que esse é o grande problema da gente se comparar com os outros. Eu não sabia como a rotina deles funcionava, eu não sabia como a vida deles funcionava, sabe? Eu não parava pra pensar, não, mas ela faz curso porque o curso dela é uma vez por semana e o outro curso é em outro dia da semana, e ela consegue, ela só faz estágio 3 dias da semana, não faz estágio a semana inteira. Eu não parava pra pensar isso, eu só pensava, nossa, eu sou um lixo porque eu podia ter pagado um curso pra mim, mas não, peguei esses R$50 e gastei numa pizza. Sabe, não tem problema a gente gastar dinheiro com a gente. Não tem problema, às vezes, a gente se priorizar, sabe?
comparar com o que as pessoas fazem durante o dia delas, com a rotina de outras pessoas, é uma coisa muito inviável. Porque ninguém sabe como é a rotina do outro, ninguém sabe dos problemas do outro, sabe? E quando eu percebi isso, eu parei de ficar comparando minha rotina com a dos outros, principalmente no TikTok. Porque no TikTok, quando você entra assim, você vai ver a rotina de muitas meninas, porque a gente gosta. Eu adoro ficar vendo a rotina dos outros, sabe? Eu adoro ficar vendo vlog. Você vai ver a pessoa acordou 5 horas da manhã. Eu fiz o meu devocional, aí eu tomei meu café da manhã em jejum, aí eu fui pra academia, aí eu fiz pilates, aí eu fiz natação. E aí a gente fica pensando, nossa, olha o tanto de coisa que essa pessoa consegue fazer. E eu aqui sem fazer nada, eu não presto pra nada, eu não sou uma pessoa produtiva o suficiente. Eu não tô dando o melhor de mim pra ser quem eu quero ser. Só que aí você vai ver o que você tá fazendo 5 horas da manhã. Porque 5 horas da manhã eu tava abrindo padaria, que era o meu serviço. 5 horas da manhã, às vezes eu já tava há 1 hora no serviço, porque tinha uma vez na semana que eu ia 4 horas, sabe? 5 horas da manhã, o meu namorado tá saindo pra pegar ônibus, pra ele chegar no serviço só 6 horas. A maioria dessas meninas, nada contra nenhuma delas, claro, a culpa não é delas, né? Elas têm dinheiro suficiente para que elas não precisem ficar lidando com o trabalho, ou que elas trabalhem com 18, 17 anos, já trabalhar com internet, já trabalhar com a empresa delas. E essas meninas têm sorte. E outra coisa, a gente sempre vê a rotina da manhã, isso é uma coisa que eu reparei. É muito difícil você ver a rotina da pessoa do dia inteiro dela, porque eu tenho uma teoria de que essas meninas fazem tudo isso de manhã, mas almoça sim, almoça a picanha delas e passa o resto do dia dormindo. Sabe, essa parte a gente não vê. Essas partes a gente não vê, sabe? A gente não vê os dias em que elas estão mal, a gente não vê os dias que elas não vão pra academia porque elas estão doentes, entendeu? A gente não vê essas partes porque ninguém quer mostrar isso. A gente mesmo não mostra isso nas redes sociais. Mas quando é com a gente, quando a gente tá se sentindo mal, não pode ir pra academia porque tá com uma dor, a gente se sente um lixo, porque a gente não tá aguentando. Quando a gente falta uma aula porque tava cansada, a gente se sente mal, sabe? Toda vez que é com a gente, toda vez que a gente tira uma nota baixa, toda vez que alguma coisa que a gente planejou dá errado, a gente se sente mal, sabe? A gente se sente como se o problema fosse nós, mas, cara, quando você deu o seu máximo, você deu o seu máximo, sabe? Mesmo que o seu máximo esteja sendo o seu mínimo. As coisas acontecem por circunstâncias. Aí vale você ver o porquê que isso aconteceu e o que você pode mudar nisso. Porque você fica, nossa, eu tirei nota 6 e fulaninha tirou 10, fulaninha é melhor que eu. Ao invés de fazer isso, vamos começar a pensar, sabe? O que fulaninha fez que ela fez melhor do que eu? Ou fazer o que eu faço. Tá com foda-se, pronto. Foda-se você, foda-se fulaninha, foda-se nota e vamos viver a vida. Gente, a vida não é a base de conquista. A vida não é feita à base do que você fez de melhor, do que você fez de pior. Não, a vida é feita de viver. Vamos ver. Vamos parar de se comparar um pouco. Vamos parar de se tentar ser produtivo. Vamos se deixar ser procrastinador, sabe? Vamos parar de se culpar um pouco, de viver nessa ditadura de superprodução, de hiperprodução. Claro, vamos fazer tudo que a gente tem que fazer. Vamos ir pra academia direitinho se vocês treinam, vão estudar direitinho se vocês estudam, vamos ver. O ponto disso vamos ver onde que a gente tá errando, o que tá fazendo a gente se sentir mal. Se a gente tá se sentindo mal por causa do que aconteceu, ou se a gente tá se sentindo mal porque alguém fez melhor, sabe?
Por exemplo, você realmente tá mal porque você faltou à academia ou você tá mal porque fulaninha consegue ir na academia mesmo doente e você não? Entendeu? Hoje em dia a gente vive num mundo em que todo mundo quer começar a ganhar dinheiro cedo, todo mundo quer começar a fazer tudo muito cedo. E eu sou uma pessoa que começou a fazer as coisas cedo, né? Eu acho que ainda mais com a ascensão da internet, porque querendo ou não, muita gente começou a ganhar dinheiro com a internet. É muito fácil você ganhar dinheiro com o TikTok hoje em dia. Eu não sei se é muito, eu não entendo muito bem de monetização, mas tem muita gente que vive da internet hoje em dia, vive principalmente de TikTok, sabe? Tanto que hoje em dia é muito comum você ver vídeos mais longos no TikTok, ou você vê que a pessoa coloca o mesmo vídeo que tem 10 segundos várias vezes até dar 1 minuto pra ganhar monetização, entendeu? Hoje em dia é muito mais difícil você ver uns vídeos curtinhos no TikTok, de quem ganha dinheiro com isso. O pessoal só quer fazer vídeos mais longos. E eu acho que isso é daí que vem muito dos vídeos de rotina. Mas, na minha opinião, uma das coisas que faz melhorar isso é a gente seguir pessoas que tenham a rotina parecida com a nossa, a gente seguir pessoas que tenham a renda parecida com a nossa, porque aí você vai ver que você é uma pessoa normal, que você tá fazendo o que você consegue, sabe? Vamos parar de dar nosso máximo, tô brincando, mas vamos parar de se comparar, vamos parar de tentar fazer o que a gente não aguenta, não fazer o que a gente aguenta e tá bom, sabe? Vamos parar de ficar se sentindo mal por tudo que a gente faz, por qualquer erro que a gente faz, se sentir um lixo. Não, a gente não é o lixo, a gente é ser humano. O ser humano erra. Nós somos seres humanos, sabe? A vida passa, sabe? A vida passa diante dos nossos olhos e a gente perde tempo se culpando, se sentindo mal por tudo que a gente faz, se sentindo mal porque às vezes você perdeu 10 quilos, mas aí você saiu, bebeu e enfiou o pé na jaca por uns instantes e engorda 2 quilos e a gente se sente mal, a gente esquece daqueles 10 quilos que a gente perdeu. E o grande problema disso é que depois você fala assim, não vou fazer mais porque eu engordei mesmo. Só que não faz isso. Vamos continuar, sabe? Continua tentando. Porque se você já perdeu 10 quilos, você vai se sentir mal porque perdeu 2, porque ganhou 2. Sabe? Esse é um bom exemplo. Ou porque você saiu do colégio agora e você não tem emprego. Ou você não entrou numa faculdade. Gente, eu acho muito foda quem entra na faculdade direto depois do ensino médio, mas eu não faria isso. Eu não acho que quem não conseguiu não devia se culpar por isso, porque a gente tem 18 anos, 17 anos quando a gente tá saindo do ensino médio, 19, sabe? Isso não é idade pra você saber o que você quer da vida. Nosso córtex pré-frontal só termina de se formar com 25 anos. E com 18 já falam pra gente que a gente tem que saber o que a gente quer da vida, que profissão que a gente quer da vida. E eu fico pensando, será? Porque eu quero ser psicóloga, né? Meu sonho é ser psicóloga. Eu faria porque esse é o meu sonho faz muito tempo mesmo. Será que daqui a 10 anos você vai se ver nessa profissão? Entendeu? Será que daqui a 10 anos você vai gostar de ser disso? E se você arrumar um emprego que não tem a ver com faculdade, mas faz você feliz, entendeu? Se você arrumar um emprego, se você conseguir viver, que muita gente fala, vou viver da minha arte. E se você realmente conseguir viver da sua arte? Se você realmente conseguir viver só vendendo suas pinturas, sabe? Vendendo suas cerâmicas. Isso não seria ótimo, entendeu? Por mais que eu também não apoio muito você fazer o seu hobby no seu trabalho, porque é por isso que eu acho que adolescente não devia entrar na faculdade, porque muita gente
quer ir pra faculdade que tem a ver com seu hobby, entendeu? Quer ir, por exemplo, pra faculdade de gastronomia porque adora cozinhar. Aí acaba que no final a pessoa começa a trabalhar e deixa de ser um hobby, porque quando você começa a trabalhar com isso, não se torna mais um hobby, se torna sua obrigação, se torna o que faz você ganhar dinheiro. E claro, isso não vai mudar que você gosta de fazer aquilo. Pra muita gente, tem pra gente que muda, né? Tem gente que passa a ficar com um pouquinho de ranço. Mas eu acho que é muito difícil uma pessoa, por exemplo, esse negócio da gastronomia, a pessoa ser chefe de cozinha, a pessoa trabalhar o dia inteiro cozinhando e ainda querer chegar em casa e fazer comida, sabe? Ainda ver aquela experiência de cozinhar em casa como se fosse uma experiência incrível, como ela tinha antes, entendeu? Não falando que é impossível, mas falando que eu acho as chances disso meio baixas. Assim, na minha opinião, eu quero ser psicóloga porque eu gosto de estudar sobre isso. Eu gosto de estudar sobre isso e eu tenho interesse em trabalhar com isso. Porque eu queria ser escritora de início. Só que eu parei pra pensar que eu sou uma pessoa muito chatinha, eu sou uma pessoa muito enjoadinha. Se eu começasse a trabalhar com escrever, eu ia pegar ranço de escrever, eu não ia mais gostar, entendeu? Ia deixar de ser meu hobby, porque ia se tornar o meu serviço. Já a psicologia, eu gosto de estudar sobre isso, eu me interesso pelo assunto, sabe? Então, quando eu terminar a faculdade, eu vou começar a exercer a profissão. E eu não vou achar ruim, porque é uma profissão que eu sempre tive interesse, sabe? E na hora de escolher, eu acho que a gente tem que pensar assim, se é uma coisa que a gente gosta de estudar sobre, se é uma profissão que a gente tem interesse genuíno em exercer, e se é uma profissão que vai dar dinheiro pra gente, sabe? Vai botar grana no nosso bolso. Porque, gente, ninguém vive de amor. Ah, mas eu quero trabalhar com o que eu amo. Se os seus pais tiverem dinheiro pra te bancar a tua vida inteira com você trabalhando com o que você ama, porque muitas das vezes o que a gente ama não dá dinheiro. A gente vive num país muito fodido. Então, se você tem condições de viver com o que você ama, eu falei dos pais bancar, mas eu acho que eu sou meio sem noção, né? Mas, tipo assim, se tem como você se bancar vivendo com o que você ama, tudo bem, gente. Cada um faz o que você quer da vida. Mas eu acho que não é uma decisão muito inteligente. E eu acho que também você escolher só por dinheiro, especificamente por dinheiro, eu vou trabalhar com isso porque vai me dar dinheiro, eu acho que isso também não vai dar muito certo, porque você vai viver numa profissão que você nem gosta, que você nem tem interesse, só porque é uma profissão que vai te dar dinheiro. Essa é outra coisa que eu também acho meio foda, meio pá. Mas assim, sobre escolher uma profissão, quando a gente faz 18 anos, você pode fazer a faculdade de uma coisa, desistir e ir pra outra também. Porque eu acho que a gente devia ser mais a favor da desistência, sabe? A gente devia ser mais a favor de falar, não, eu não quero mais e pronto. Ah, mas eu gastei dinheiro. Gastou dinheiro, vai fazer o quê? Você terminando ou não a faculdade, esse dinheiro não vai voltar, entendeu? Ah, mas eu investiu e não quer mais, vai fazer o quê? Pega e... Gente, eu acho assim, não tá gostando? Desiste. As pessoas deviam desistir mais, as pessoas deviam tirar todo esse estigma de desistir, de não querer fazer. Você não tem que ser persistente o tempo todo, sabe? Ser persistente cansa, ser persistente faz mal às vezes. Nem sempre a gente quer ser forte, a gente só quer ser fraco, a gente quer se permitir ser fraco. E vamos se permitir mais ser fraco, gente, vamos começar a desistir. Tá aí numa faculdade que você não quer tanto curso, qualquer coisa, depois você volta, começa outro, sabe? Vai fazendo assim, vai pulando de galho em galho, cria um macaquinho. Ou você, fiz essa faculdade, terminei, não quero trabalhar na área. Pega um serviço qualquer que comece a trabalhar e comece a fazer outra faculdade, se você tem condições. Ou se você não tem, vai arranjar o jeito de você fazer outra faculdade. Faz isso, gente. É que nem meu namorado. Meu namorado tem 18 anos e ele tem interesse em 3 coisas. Ele quer ser bombeiro militar ou biólogo marinho e a gente quer abrir nosso próprio negócio. E eu falei pra ele, cara, o que te impede de fazer as 3 coisas? Vai ficar foda, vai ficar pesado pra você, mas nada vai te impedir de você fazer as 3 coisas. Tem como ele fazer o curso de bombeiro, enquanto a gente abre nosso negócio, junta dinheiro pra abrir nosso negócio. E quando ele terminar o curso de bombeiro, que ele já estiver trabalhando,
e a gente conseguir investir mais no nosso negócio, ele começar uma faculdade de biologia marinha, entendeu? É é um A vida não é tão limitada assim quanto a gente pensa, sabe? Porque a gente é criado muito dentro de uma caixinha de: "Ah, você vai, crescer, você vai estudar, aí você vai fazer faculdade, aí você vai arrumar um emprego, aí você vai constituir uma família, e aí você vai trabalhar o resto da sua vida, aí você vai se aposentar, ter netinhos, ir para o asilo e morrer". Não, não é gente, eu acho que hoje em dia não existe mais esse estigma, sabe? Se tem como, faz tudo que você pode, tudo que você quer. Porque, gente, a vida é muito curta e nós somos muito jovens, entendeu? Nós estamos vivendo na época da tecnologia, na época da rapidez. Antigamente era mais difícil, mas hoje em dia vamos ser que nem a Barbie. Você pode ser tudo que você quiser, entendeu? Se quer desistir de tudo, não quer mais nada, quer comprar uma casa na praia com o dinheiro que você tá gastando com a faculdade, você quer comprar uma casa na praia e viver de praia, vender picolé na praia, vender geladinho de cachaça na praia. Vamos, gente. Vamos pra praia vender picolé de cachaça. Vai viver a sua vida, sabe? Vai viver o que você gosta. Ah, mas achei ruim, não gostei, quero voltar pra faculdade. Volta então. Vende a casa na praia e volta pra faculdade, sabe? Faz tudo que você pode nas suas condições, entendeu? E não se sinta mal porque você não tá aguentando mais fazer alguma coisa. Uma das coisas que mais me irrita no TikTok é isso, porque tem gente que fala assim: nossa, eu faço uma faculdade e trabalho, eu tô muito cansada. Aí vai o filho da puta falar: ai, mas eu moro sozinho, trabalho em 2 faculdades, tenho 5 filhos, sou casado e trabalho em 3 serviços e faço 3 faculdades diferentes e eu não tô cansado. Tipo, foda-se, meu filho, se você quer ficar aí vivendo a sua vida adoidado, vive, cara, cada um vive do jeito que quer. Só que aí sempre tem essa chatice de que a pessoa fica enchendo o saco da outra porque ela é mais produtiva. Gente, é o que eu falei, cada um tem a sua realidade. Tem gente que vive num ritmo mais acelerado e consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. E tem gente que não aguenta. Tem gente que estuda, adolescente, faz ensino médio, chega em casa, um porre, parece que correu 5 maratonas. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem a gente se permitir ficar cansado, a gente se permitir fazer só o que a gente aguenta, a gente se permitir não ser produtivo, a gente se permitir desistir das coisas, a gente se permitir dizer não, sabe? Porque quem vai lidar com as consequências das coisas que você tá fazendo, você pode estar fazendo a pior merda da sua vida, sabe? Você pode estar destruindo a sua vida. Quem vai ter que lidar com isso depois é só você. Quando se trata dessas escolhas, sabe? Quem vai ter que lidar com a sua vida estando uma merda se você fez uma escolha errada vai ser você. E a pessoa que vai tentar reverter essa situação vai ser você. Entendeu? Tá tudo bem a gente errar, tá tudo bem a gente ser um filho da puta às vezes, tá tudo bem a gente tacar o foda-se, tá tudo bem a gente mudar de curso. Ou a gente não fazer nenhum curso. A gente não querer fazer nada, sabe? Tá tudo bem, entendeu? A gente tem que fazer só o que nos faz feliz, entendeu? Bom, gente, e esse foi o primeiro episódio do podcast. Eu acho que eu dei uma embolada ali, uma leve surtadinha, mas eu vou tentar me conter um pouquinho. E obrigada por escutarem. Tomara que vocês gostem. Se gostarem, eu faço mais. Senão, eu vou fazer mais de qualquer jeito, porque eu não sei a opinião de vocês, né? Um beijo, tchau!